vamos ler aí na palavra de Deus, vai aparecer aí na tela do seu equipamento. O texto nós vamos lê-lo na versão internacional e diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitam a tua palavra. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Que o Senhor aplique no seu coração essa palavra. Sem dúvidas alguma, nós estamos hoje vivendo tempos difíceis. Muitos sofrimentos, muitas lutas, muitas privações, muitas angústias, muitas apreensões, ansiedades, perplexidades e até medo. E por isso eu quero hoje falar-lhes a respeito do consolo eficaz de Deus. Somente em Deus nós temos socorro, somente em Deus nós temos consolo eficaz. Segundo o apóstolo Paulo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E é este Deus, o próprio Deus, Ele que nos conforta, que nos consola em toda a nossa tribulação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. De fato, nós podemos dizer que quando Deus permite alguma prova ou alguma tentação sobre nós, Ele mesmo provê o consolo equivalente. O velho apóstolo também disse que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de sorte que possamos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Na verdade, meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina que o cuidado do nosso Pai de amor, além de se manifestar de maneira protetoral, ou seja, além de Deus nos proteger, além de se manifestar de maneira provisional, além de Deus prover as nossas necessidades, o amor de Deus também se manifesta de forma consoladora. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, também Deus cuida de nós por meio da consolação. E é por isso que Ele nos enviou o Consolador. O próprio Jesus disse que iria voltar para o Pai e rogaria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, a fim de que estivesse conosco para sempre. E ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, que o mundo não vê e que não o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós e estará conosco para sempre. E Jesus termina dizendo, não vos deixarei órfãos. João capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18. Na verdade, meus queridos irmãos, Deus nos protege, Deus nos sustenta em nossas necessidades, mas também Deus nos consola, Ele nos envolve com seus braços, Ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas e Ele vivifica a nossa alma no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de lutas. No Novo Testamento, a palavra consolação, do grego parácletos, significa, ou seja, traz no seu significado um sentido de encorajamento, um sentido de exortação, um sentido de alívio, um sentido de conforto, um sentido de socorro, um sentido de colocar-se ao lado. Assim nós podemos dizer que Deus nos consola encorajando, Deus nos consola animando, Deus nos consola confortando, ou seja, aliviando a nossa dor, Deus nos consola socorrendo, mas principalmente
Deus nos consola, garantindo a sua presença conosco e o cumprimento de suas promessas. É exatamente isto que diz o salmista no Salmo 94, verso 19. Lá ele diz o seguinte: os muitos cuidados dentro de mim se multiplicam. E a palavra que aparece aí para cuidados, em hebraico, sará, significa pensamentos inquietantes. Então o salmista está dizendo: nos muitos pensamentos inquietantes que se multiplicam diante de mim. E ele termina dizendo: as tuas consolações me alegram a alma. Na versão internacional, esse texto diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nós podemos dizer, queridos irmãos, que quando o nosso coração está sobrecarregado de aflições, ele é acalentado, ele é consolado, aliviado com essa graça superabundante, transbordante, que é mais que suficiente do nosso Pai Celestial. A própria etimologia da palavra consolo significa que Deus, Ele é que nos encoraja nos momentos difíceis. Significa que Ele nos socorre nas nossas provas e tentações. Significa que Ele alivia as nossas dores e angústias naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de noites tenebrosas na nossa vida. Meus queridos irmãos, é nesse contexto que o nosso salmista, aqui no Salmo 119, versículo 50, observe aí na sua Bíblia, é nesse contexto que o nosso salmista dá o seu testemunho dizendo: este é o meu consolo no meu sofrimento. 2 pontos, a tua promessa me dá vida. Para nós entendermos esse versículo melhor, é melhor lê-lo de trás para frente. É como se o salmista estivesse dizendo: a tua promessa me dá vida, e este é o meu consolo em meio aos meus sofrimentos. Então, a certeza de que a promessa de Deus é viva, é eficaz, se cumprirá. A certeza de que a promessa de Deus é infalível. É isto que enchia o coração do salmista de consolo na hora dos seus sofrimentos. Meus irmãos, minhas irmãs, geralmente o Salmo 119, ele somente é lembrado por ser a porção maior das Escrituras Sagradas. Contudo, com certeza, esse Salmo 119 é a maior fonte de consolo de todo o saltério. O Salmo tem o propósito de exortar os filhos de Deus a seguir uma vida de santidade pautada na palavra de Deus, bem como tem o propósito de animá-los com a certeza das eternas e imutáveis promessas contidas no pacto do Senhor. O foco desse Salmo 119 está em Deus, está nas justas leis de Deus, está na inerrante palavra de Deus, está nos imutáveis mandamentos e estatutos e decretos de Deus, está nos teus retos juízos, nos teus preceitos, nos teus fiéis testemunhos e também nos seus sábios caminhos, que se revelam ao povo da aliança. Esse Salmo 119, na verdade, ele é um acróstico com 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico. E cada uma destas 22 estrofes tem 8 versos, e cada verso começa com a mesma letra referente àquela estrofe. O nosso texto especificamente aí, que nós acabamos de ler, refere-se o versículo 49 até o versículo 56, refere-se à 7ª estrofe desse hino. E, portanto, a letra Zain do alfabeto hebraico. E o grande objetivo desta estrofe em particular é deixar claro
deixar de maneira bem clara, para que ninguém tivesse dúvidas, para que nenhum do povo de Deus naquela época tivesse dúvida, e para que nós hoje também tivéssemos essa certeza absoluta de que a palavra de Deus é a verdadeira fonte de consolo e alegria na hora das adversidades. Então, se você que está me ouvindo está passando por lutas e adversidades, se o seu coração está dolorido, se você está agora carecendo do consolo de Deus, a única fonte para o consolo de Deus é encontrada na palavra de Deus e nas suas promessas infalíveis. Exatamente este o objetivo desta estrofe, desta 7ª estrofe, deste hino que tem 22 estrofes. Nós não sabemos quem foi o escritor deste salmo. Provavelmente, há uma possibilidade muito grande de ter sido o sacerdote Esdras, e que este salmo tenha sido composto no período pós-exílico, ou seja, cerca de 430 anos antes de Cristo, 430, 440 anos antes de Cristo. Mas está claro para nós aqui que o salmista, ele diz que o consolo e a alegria do crente vem da palavra de Deus. Exatamente porque a palavra de Deus nos fornece a certeza de que as suas promessas se cumprirão, a certeza de que as suas promessas são infalíveis. É isto que o salmista diz no versículo 50. Ele diz lá: o que me consola, ou seja, o que me conforta na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra, que aí é traduzida por palavra, na realidade significa promessa. A palavra hebraica que aparece aí tem o sentido de promessa. Então o salmista está dizendo: a tua promessa me vivifica. E a palavra vivifica significa preserva vivo. Ou seja, nessa confusão que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de adversidade, nesse mar revolto, nesta noite escura e tenebrosa, com certeza o que vai encher o nosso coração, o que vai realmente nos preservar vivos, o que vai nos confortar, nos consolar, nos encorajar, são as promessas de Deus encontradas na sua palavra. É isto que precisa encher o nosso coração. É exatamente isto que o mesmo salmista, lá no versículo 107, vai dizer. Lá no verso 107, ele diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista diz que ele estava passando por angústias, ele estava aflito. Muitos que estão me assistindo agora, muitos que estão me ouvindo aí no recôndito da sua casa, realmente estão aflitos, com o coração apertado, angustiado. Mas assim como o salmista, nós podemos encontrar alívio na palavra de Deus. É como se o salmista estivesse dizendo: a tua promessa é o meu conforto. A tua promessa é o meu conforto e eu vivo por ela. Logo no versículo 52 da nossa estrofe, ele diz assim: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Nela acho consolo. O verbo achar, que aparece aí na língua original, ele tem um sentido reflexivo, ou seja, ele pressupõe que o salmista se consolava quando meditava na palavra de Deus, quando se lembrava da palavra de Deus. É bem provável que estava aí na mente do salmista as palavras do profeta Jeremias, lá nas suas Lamentações, no capítulo 3, quando ele diz lá em Lamentações capítulo 3, que ele estava aflito, que ele estava agoniado, mas para aliviar aquilo, ele trazia à memória aquilo que lhe podia dar esperança. E o que dava esperança para o salmista? As promessas do Senhor, especialmente a promessa de que a cada manhã ele renova as suas misericórdias.
Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, ao invés de você ficar olhando para baixo, ao invés de você ficar chorando, se lamentando, arrancando os cabelos da cabeça, com grande agonia, agoniado, com o coração apertado, olhe para cima, olhe para os céus, olhe para Deus, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Lembre-se das promessas do Senhor, as promessas infalíveis, elas se cumprirão. E a cada manhã Deus renova a sua misericórdia para conosco. Por isso é que Jeremias, mesmo sofrendo, mesmo em dificuldades, em perseguições, sendo incompreendido, ele dizia: trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança são as promessas do Senhor. Como eu disse no início, meus irmãos, sem dúvidas, estamos vivendo um tempo de lágrimas. Você que está aqui, olhe bem para mim. Os irmãos que estão nos acompanhando. De fato, estamos vivendo tempos de lágrimas. Mas eu quero dizer a todos vocês e a todos que nos acompanham que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que há um consolo para os que choram. Estamos vivendo tempos de lágrimas, mas há um consolo para os que choram. Aqueles que estão em Cristo têm uma viva esperança, pois sabem que Jesus já venceu a morte e que a morte não tem mais a última palavra. Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê não morrerá eternamente. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículos 25 e 26. No caso do luto, por exemplo, e neste exato momento nós temos na nossa comunidade muitas famílias enlutadas. A nossa igreja, de certa forma, está enlutada. Muitos, nos últimos dias. Muitos que estão me assistindo aqui agora, estão com o coração apertado, chorando ainda, chorando os seus. Mas eu gostaria de dizer que, de fato, nós podemos chorar a dor da saudade, mas nós não choramos o sentimento de perda. Não. Na realidade, às vezes, a gente até tem o mau costume de dizer: fulano de tal perdeu o seu pai, ou perdeu o seu marido, ou perdeu a sua esposa, ou perdeu os filhos. Nada disso. Nada disso. Na realidade, perde ou perdemos aquilo que nós não sabemos aonde está. Perdemos aquilo que nós não sabemos aonde está. Mas quando nós enterramos um ente querido, quando nós enterramos os nossos mortos, aqueles que morreram em Cristo, nós sabemos aonde eles estão. Nós sabemos para onde eles foram. Eles foram para o céu e estão com Jesus Cristo. Como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, lá no contexto da quinta bem-aventurança do Apocalipse, próprio Jesus falando: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E o texto termina dizendo: e reinarão com ele durante 1000 anos. Capítulo 20, versículo 6 do Apocalipse. Esta quinta bem-aventurança está aí no contexto do reinado dos salvos com Cristo Jesus no céu. No contexto, esse contexto do capítulo 20 fala do reinado dos salvos com Cristo no céu. Observe bem aí nos versículos 4 e versículo 5 que João está vendo almas e não corpos, ele está vendo almas. Isso fica claro para nós. Portanto, ele está vendo almas reinando com Cristo. Estas almas são as mesmas lá do Apocalipse capítulo 6, versículo 9, do quinto selo. E também todos os salvos que morreram, todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que ainda morrerão em Cristo antes da segunda vinda.
Então, aquelas almas que estavam lá no quinto selo, mais os que morrem, mais os que morrerão até a volta do Senhor Jesus, são esses que João viu reinando com Jesus, lá no capítulo 20 de Apocalipse. Nós sabemos que a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, chamada também na Bíblia de regeneração, de novo nascimento. A segunda ressurreição é a ressurreição física, a ressurreição eterna, que se dará na segunda vinda de Cristo Jesus. Portanto, depois da segunda ressurreição, os salvos, os eleitos, reinarão com Cristo em corpo e alma para sempre. Apocalipse 22, verso 5. Então, meus queridos irmãos e irmãs, os crentes, mesmo morrendo fisicamente, suas almas estão reinando com Cristo no céu. É isto que diz a palavra de Deus de maneira clara. Então, aqueles irmãos e irmãs nossos aqui da nossa comunidade, que partiram agora, nós sabemos para onde eles partiram, nós sabemos aonde eles estão agora, já agora, com Cristo Jesus e com Ele reinando. Filipenses capítulo 1, 21, 23, 2 Timóteo capítulo 2, verso 12, Apocalipse capítulo 3, verso 21. Por quê? Porque eles participaram da primeira ressurreição. Aqueles que participam da primeira ressurreição e que morrem fisicamente, próprio Jesus disse que eles são bem-aventurados. Próprio Jesus disse que eles são bem-aventurados. Mas também a quarta voz do anjo forte que aparece lá no Apocalipse diz que eles são bem-aventurados porque desde agora eles descansam da sua fadiga. Mas na visão de Jesus, eles são bem-aventurados porque desde agora eles já reinam com Ele. E agora eles não experimentarão mais a segunda morte, a saber, a morte eterna, aquela que acontecerá depois da segunda ressurreição. Apocalipse 21, verso 8. Assim sendo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, ou seja, na ressurreição espiritual, aqueles que agora aceitam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que confessam com seus lábios que Jesus é Senhor da sua vida, aqueles que creem no coração que Deus, pelo seu poder, o ressuscitou dentre os mortos, estes que participaram da primeira ressurreição, da ressurreição espiritual, esses, mesmo morrendo fisicamente, esses vão para o céu, não precisam temer a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre, eles já estão na cidade celestial, com vestes brancas, com palmas nas mãos, celebrando a vitória do Cordeiro, que morreu e ressuscitou. Eles estão na casa do Pai, onde não há mais luto, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde não há mais lembranças de seus sofrimentos. Por isso que o anjo diz, bem-aventurados, porque eles descansam das suas afadigas. Olha que coisa maravilhosa. Esta convicção nos é garantida por 3 verdades nas Escrituras Sagradas. Por isso que o nosso consolo vem das Escrituras Sagradas. Aonde eu aprendi isso? De onde eu tirei isso que estou falando para vocês? Aqui, das Escrituras Sagradas. 3 verdades emanam daqui que nos dão essa convicção. A primeira verdade é que Jesus ressuscitou, Jesus triunfou sobre a morte, Jesus está vivo. E como nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, por causa dos méritos de Jesus, por causa da vitória de Jesus, a morte não tem mais a última palavra. O próprio apóstolo Paulo, num brado de vitória, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, onde está, ó morte, o seu poder? Onde está? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Nós aprendemos isso pelas Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo dá testemunho disso. Jesus ressuscitou e nós com Ele ressuscitaremos. Segunda verdade, Jesus enviou o Consolador. Jesus voltou para o céu e enviou o Consolador, o Espírito Santo. E o texto diz, para estar para sempre conosco. O
texto termina dizendo que não nos deixou órfãos. Nós não caminhamos sozinhos por esse vale escuro da vida. Não. Então você, minha irmã, meu irmão, muitos aqui da nossa comunidade que está chorando hoje, saiba que Jesus não voltou para o céu e deixou você sozinho. Você não ficou órfão. O Espírito Santo habita em você e Ele te conduz em segurança. Ele enche o seu coração. Nós não estamos caminhando sozinhos em meio a essas adversidades, essas lutas. Não, não. E a terceira verdade. A Bíblia diz que em breve Jesus voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Em breve, as trombetas soarão e Jesus voltará naquele glorioso dia, o dia do Senhor. São essas verdades que enchem o nosso coração, essas promessas infalíveis, essas promessas que de fato se cumprirão, são palavras doces, são como favos de mel para a nossa alma. Elas enchem o nosso coração de doçura, elas abrem para nós uma eterna fonte de consolação. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o que realmente consola o crente é a palavra de Deus, as promessas de Deus. Então, aonde nós encontraremos consolo para esse tempo difícil? Consolo para a nossa alma em meio a tantas aflições? Somente na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus nós encontraremos consolo para a nossa alma. Portanto, somente em Deus há consolo eficaz. Então, portanto, meus queridos irmãos, nestes momentos de angústias que fazem parte da nossa vida, nós precisamos voltar para a palavra. Salmo 119, 49 e 56, o salmista dá esse testemunho para nós. Quando o crente se afasta da palavra de Deus, o resultado automático é a aflição. Então não adianta. Não deixe aí a dor tomar conta do seu coração. Se volte para a palavra. Busque o consolo na palavra. O Senhor nos consola por sua palavra. E a palavra dele está cheia de promessas maravilhosas. Cheias de promessas. Que você pode crer, que eu creio, que nós devemos crer. Portanto, é através da palavra que nós conseguimos forças para continuar. É através da palavra que nós conseguimos força para alcançar essa travessia, para vencermos essas dificuldades. Volte-se para a palavra. Leia mais a palavra. Medite mais na palavra. Com certeza, o Espírito Santo de Deus encherá o seu coração de consolo. Aliviará a sua alma e te dará esperança. Em o nome de Jesus. Amém.